Graça e paz. Vamos ler inicialmente João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração e nos dê a condição de crer em sua palavra. O capítulo 11 do Evangelho de João, temos o episódio da ressurreição de Lázaro. Esse milagre da ressurreição de Lázaro é o 7º sinal, milagre no Evangelho de João. E esse milagre evidencia vida. Jesus faz menção aqui da ressurreição que faz a gente viver eternamente. A ressurreição de Lázaro é um tipo da vida ressurreta que Jesus Cristo veio nos dar, nos conceder. Isso fica bem nítido aí nos versículos 25 e 26. A leitura já foi feita. No versículo 26, então, diz: E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? A ressurreição de Lázaro aponta para a vida que vem da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Ele está falando, Jesus está falando de cada um de nós que estamos vivos biologicamente falando, mas somos também portadores da vida de Cristo que vem da sua ressurreição. Esse é o aspecto espiritual que Jesus mostra neste capítulo 11 de João, principalmente com a ressurreição de Lázaro. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está colocando aqui a sua morte, porque antes de ser a ressurreição, ele morreu na cruz, depois ressuscitou. Então ele está colocando a sua morte, sua ressurreição e a vida oriunda dessa ressurreição. Pode-se ir ao céu sem saúde, doente, sem dinheiro, sem instrução, sem amigos, sem reconhecimento social, mas nunca se alcançará o céu sem a vida de Cristo em nós, a vida que vem do centro da ressurreição, a vida que vem da nossa ressurreição juntamente com Cristo, e esta vida é a vida dele mesmo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou pensar aqui
esta frase: nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou. Repare que aqui diz nos ressuscitou. É uma ressurreição que já aconteceu, porque aqui é a nossa ressurreição do ponto de vista espiritual em Cristo Jesus. A ressurreição do nosso corpo, do corpo daqueles que morreram em Cristo, ainda vai se dar no futuro, aquela ressurreição, onde nós vamos ter o corpo parecido com o dele, né? O corpo de Jesus será o padrão, é o padrão do corpo que nós vamos receber um dia. Ainda falando da ressurreição, Colossenses 2, versículo 12 e 13. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. No qual, isto é, Jesus, igualmente, assim como ele foi ressuscitado, nós fomos, porque aqui diz igualmente, fostes ressuscitados. Já aconteceu. Aqui é o aspecto espiritual da nossa ressurreição em Cristo. Mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, vos deu vida juntamente com ele. Jesus veio para nos dar esta vida, que é a vida dele mesmo, a vida de Deus, a vida eterna, a vida espiritual. Mas não nos convém dizer como Marta, a irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Não nos convém dizer como Marta, que esta vida, esta ressurreição, esta vida será no último dia, porque nós já podemos crer a nossa ressurreição em Cristo agora. Já podemos crer a vida de Cristo em nós agora. A grande mensagem desse capítulo é o novo nascimento pela nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Esse milagre aponta para a nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque a ressurreição de Cristo, ela é uma ressurreição compartilhada conosco. O texto nos mostrou que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, portanto, é uma ressurreição compartilhada conosco. Nós não somos espectadores da ressurreição, somos participantes. Então, irmãos, o foco desse capítulo é esta vida que Cristo veio nos dar, nos oferecer. Esta vida que é Ele mesmo em nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, em abundância. E esta vida já é Ele mesmo em nós. Eu gostaria também de pensar rapidamente
algumas questões que vêm agregadas a essa grande mensagem do capítulo 11 de João. Vamos ouvir a leitura, João 11, versículos 1 até o 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Esse trecho, essa passagem, mostra para nós que Jesus está no absoluto controle da nossa vida, de tudo que nos envolve, e mostra que Ele tem propósitos para nós. Até mesmo uma enfermidade pode servir para o propósito de Deus na nossa vida, ou para que Deus trabalhe o propósito dele na nossa vida, e para que ele seja exaltado, conhecido e reconhecido, que ele receba a honra, toda a honra, e para que possamos ver a manifestação do seu poder e também o quanto Ele nos ama. As coisas que Deus permite, essas coisas têm propósito para nós. E o texto aqui diz no versículo 3: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando a notícia chegou a Jesus, a notícia da enfermidade de Lázaro, é interessante você notar isso. Ele não ficou desesperado, nem saiu correndo dizendo: vamos, vamos. Não. A notícia era uma notícia desagradável. Alguém está doente, está gravemente doente, e é uma pessoa a quem Jesus amava. Mas como ele recebeu essa notícia? Ele recebeu como alguém que está no absoluto controle de tudo. Ele não ficou desesperado como nós. A gente fica desesperado quando recebe uma notícia assim. Já quer correr, já quer ir. Jesus sabia que aquela situação resultaria em honras para Deus. Nós também temos a mesma promessa. Quando fomos alcançados pelo Evangelho, recebemos dele um projeto para ser desenvolvido, para se cumprir, e nada, irmãos, nada poderá impedir a sua execução. É importante sabermos como que Deus recebe
as notícias a nosso respeito. É importante. Nós ficamos impactados quando ouvimos o diagnóstico do médico, principalmente se a doença é grave. Quando ouvimos as palavras duras de alguém contra nós, nós ficamos impactados quando ouvimos o diagnóstico do médico, principalmente quando é uma doença grave. Ficamos impactados quando ouvimos palavras duras de alguém, quando recebemos uma surpresa trágica de um acontecimento imprevisto. A gente fica impactado, mexido. Mas o Senhor não. O Senhor não fica assim. Quando, pois, quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele não ficou apavorado. Ele já não quis ir, não correu. Aqui diz que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Essa aparente demora, esse aparente atraso na nossa ótica, porque a nossa ótica é limitada, nos deixa nervosos, preocupados. Mas nós não precisamos ficar assim, porque temos que descansar naquele que tem projetos para nós, e os seus projetos não podem ser impedidos. Tenho certeza que pelo menos Maria, a outra irmã de Lázaro, compreendeu os motivos do atraso de Jesus em relação às suas expectativas, porque a demora dele, o atraso dele é sempre em relação à minha expectativa. Ela entendeu. E isso é importante, irmãos. É importante entendermos isso. Aprendemos também que esse atraso aparente, eu digo aparente porque Deus não perde a hora. Deus tem a sua hora. Então, esse atraso aparente de Deus parece demorar em agir, parece que Ele está demorando em agir. A gente quer que a ação dele seja uma ação mais rápida, mas parece que Ele demora. Não significa descaso, e também não significa que Ele tem outras prioridades. Não significa que Ele não esteja nos amando, cuidando da gente. Jesus de maneira alguma foi irresponsável, nem desprezou a gravidade da enfermidade do seu amigo Lázaro e os sentimentos, o sofrimento daquela família. Ele estava amando como sempre amou. A questão, irmãos, era que havia um propósito divino naquilo tudo, naquela ocasião. Deus tinha um projeto ali, Ele tinha um propósito. Você precisa entender isso. Deus tem sempre um propósito com tudo o que acontece com a gente. Nós precisamos entender.
Nada é por acaso na vida dos filhos de Deus. Há um propósito divino na nossa vida. E eu quero dizer o seguinte: Deus só tem boas intenções a nosso respeito. Ele só tem boas intenções a nosso respeito. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus sabia. Ele estava no controle. Nada pode impedir os desígnios amorosos de Deus para nós. Precisamos estar cientes disso. A verdade é que Deus nem sempre cura as enfermidades dos Lázaros existentes. Nem sempre Deus ressuscita os mortos. Mas uma coisa nós sabemos. O quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Cooperam com o quê? Com o propósito de Deus na nossa vida. Então, Ele sabe de tudo. E Ele pode também. Ele sabe de tudo, pode tudo. Ele quer o melhor para você sempre. Mas isso tem tudo a ver com o propósito dele para nós. Nós precisamos entender isso para o nosso próprio bem. Senão, nós vamos ficar aí afobados, nervosos, preocupados. Irmãos, Ele tem a hora dele agir. Jesus tem a hora dele agir. E não importa o tamanho da encrenca, Ele resolve. E no momento em que Ele resolve, decide agir, não há impedimento. Só que temos que descansar. Marta colocou um impedimento. Não tira a pedra, já cheira mal, já tem 4 dias. Ou seja, o Senhor não consegue resolver agora. Era o que acreditava Marta. Até enquanto ele vivia, ele estava doente. Eu entendo que o Senhor tinha poder suficiente para curá-lo. Mas agora ele morreu, o seu poder acabou, não tem como resolver mais. Até que curá-lo, a gente crê. Mas agora ele morreu. Lembre-se, estava de 4 dias. Não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse chegado antes, poderia dar um jeito. Mas agora não pode fazer nada. Vejam os irmãos. Ela achou que Jesus perdeu a hora, que Jesus se atrasou, achou que Jesus era um irresponsável e também achou que Jesus não tinha o poder de resolver aquela situação. Ela achou demais para Jesus. Mas Jesus não se intimidou, nem com a incredulidade de Marta, nem com o mau cheiro do morto, do defunto, de 4 dias. Ele não tem medo de mau cheiro,
Ele veio para tirar o nosso mau cheiro do pecado que está dentro de nós e colocar no lugar o bom perfume da sua vida. Não tem jeito, impossível, difícil. Essas palavras não existem no vocabulário do Senhor. Porque quando Jesus diz uma coisa, quando Ele manda, ninguém resiste à sua palavra. Quando Ele diz, acontece. Quando Deus age, não quer saber se o tempo do homem já passou. Não interessa. Se a possibilidade já passou. Não interessa. Não importa se já se passaram 4 dias depois da hora, do nosso ponto de vista. Sabe por quê? Porque é Ele que faz a hora. Quando Deus age, não quer saber se cheira mal, se está podre, não quer saber se tem condição ou não tem. Ele age e pronto. Quando Deus age, irmãos, Ele não quer saber se tem incrédulos ao redor. Ele não está aí. Ele não está nem aí para os incrédulos. A incredulidade de Marta não impediu o Senhor. Então, quando Ele age, não importa se tem incrédulos ao redor. Ele vai e faz. E vai acontecer o milagre. Quando Deus age, não importa se está morto, se ouve, se escuta, porque morto não escuta. Ele ordena e acontece. Porque a sua palavra é veículo da sua realização. Ele age, Ele opera por sua palavra. Quando Deus age, a morte é vencida, o impossível acontece, a corrupção interior é removida, tudo fica purificado, e a vida entra e toma conta, e a alegria retorna. É isso que acontece dentro da gente quando cremos espiritualmente falando. Vejam os versículos 39 ao 44 de João 11. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tirai a pedra. Mas precisava tirar a pedra? Não. Para Jesus não. Tanto faz tirar ou deixar lá. O poder dele é o mesmo. Então não precisava tirar aquela pedra da entrada da gruta onde Lázaro estava lá sepultado.
4 dias, todo enrolado e amarrado, com um lenço aqui na cabeça. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Ele mesmo não tirou. Alguém tirou. Alguém foi lá e tirou. Isso significa o seguinte: você quer mesmo um milagre? Essa questão de tirar a pedra aí tem esse sentido. Você quer mesmo ser liberto do pecado? Se você quer, vai ser. Deus vai libertar. Você quer experimentar a libertação? Se você não quer, significa o ato de crer. Esse tirar a pedra aí significa o ato de crer, porque foi Ele que mandou. Tirar a pedra para quê? Talvez a pessoa que tirou a pedra disse: vou tirar a pedra. Mas não estivesse pensando que Jesus ia arrancar o cara de lá. Foi lá e tirou, em obediência à palavra. Aqui está um ponto importante: a obediência à palavra, a fé na palavra. Se você não quer ser liberto, não quer crer, então faça o seguinte: deixa a pedra aí, deixa a pedra onde está, se for esse o caso. Você está dizendo: não quero que o Senhor opere o milagre em mim. Deixa a pedra aí. O que eu quero mesmo, sabe o que é? É ficar dentro dessa gruta. Eu quero ficar mesmo atrás da pedra da incredulidade. Pois então fique. Mas Jesus está dizendo: tira a pedra. Tem gente que quer ficar mesmo cheirando mal. E aí, irmãos, Jesus dá um brado: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Lembre-se que esse morto estava de 4 dias. Você imagina o que é um morto de 4 dias, Valdir? Um morto de 4 dias. Nem a amante mais apaixonada ousaria dar um beijinho na testa de um morto de 4 dias. O morto vai inchando, se diluindo, o sangue vira salmoura, o pulmão, os rins vão virando água podre. Até a irmã do morto disse: não mexa, não tira aí essa pedra, não mexe nesse defunto porque está podre. Agora, essa situação de Lázaro podre de 4 dias representa a nossa situação interna, espiritualmente falando, a situação do pecador. É daí que Deus nos salva. Você imagina o tamanho do poder de Deus nos salvando disso? Então Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E
tendo dito isto, deu um brado, um grito: Lázaro, vem para fora. O resultado, irmãos, o resultado desse brado de Jesus, dessa palavra que saiu da boca de Jesus, adentrou aquela gruta, penetrou no defunto e operou um milagre extraordinário. Não só operou uma ressurreição, como também operou uma purificação total. Foi a palavra de Deus que trouxe. A palavra de Deus entrou, purificou, limpou, renovou, células novas, nervo, tudo novinho ali, e deu a vida, e ele saiu, porque a palavra chamou ele. Saiu aquele que estivera morto. Preste atenção agora. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. O que é isto? Como é que ele andou? Como é que ele andou? Ele estava vivo já, purificado, mas como andou? Ele estava amarrado, os pés amarrados, uma venda. Ele andou porque ele foi trazido pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Aí Jesus diz: então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. A palavra de Deus arrancou ele de lá. E Jesus diz assim: vai lá. Diz para alguém: vai lá, vai lá, vai lá, vai perto, chega lá, toca nele, desamarra. Sente aí, vê se tem algum cheiro de podre. O homem não tem mais nada podre, não. Está limpinho, está cheiroso. Quem foi lá desamarrar não saiu. Não tinha mais nada disso. Sumiu o mau cheiro. É o que acontece com a gente, espiritualmente falando. Somos libertos do pecado, de tal maneira. Jesus mandou tirar aquelas mortalhas, porque ressurreto não anda com mortalhas. Preste atenção, irmãos. As coisas do finado não andam com o ressurreto. As coisas do finado homem velho, que com Cristo morreu na cruz e eu criei, não anda comigo não. Essas coisas não andam comigo não. As coisas do finado ficaram com o finado. E deixa lá. Deixa lá. Porque agora somos ressurretos. Assim que temos que andar. Romanos 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como o ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como que nós nos oferecemos a Deus? Ressurretos dentre os mortos. É assim. Regenerados, limpos e purificados. Jesus disse: desatai-o, deixai-o ir. Isto aqui é símbolo da liberdade, porque a nova criatura tem liberdade,
O regenerado tem liberdade. Somos livres. Lázaro estava liberto, assim como nós estamos libertos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lázaro estava podre, em decomposição, tudo nele era corrupção, fedendo, mas agora está novinho, cheiroso e liberto. É assim conosco. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí está o quadro espiritual do pecador, da pessoa que não foi vivificada, regenerada em Cristo Jesus. Aí diz morto, podre, nojento, fedorento, no pecado, nos delitos, nas transgressões. É assim, espiritualmente falando, até o momento em que a vida entra. Vos deu vida, resolve, mas lembre-se que Ele só vai dar a vida, que é a vida da ressurreição, depois que Ele tirou a nossa vida na cruz. E nós então cremos nisso, que com Cristo nós morremos, para recebermos a vida que vai fazer esta obra preciosa. É a regeneração. Satanás, segundo o texto, opera nesse ambiente interior do homem caído. Eis aí um estado fúnebre, nefasto, macabro, perverso. É por isso que temos que ser salvos, e somos salvos disso aí. E a salvação é esta: vos deu vida. Que vida é esta? É a vida da ressurreição, é a vida de Cristo. Na cruz, Deus em Cristo nos crucificou, depois nos ressuscitou com o seu Filho. Ganhamos a sua vida e Ele mesmo está em nós, vivendo a sua vida. Então, irmãos, frequentar igrejas, reuniões sem regeneração, sem novo nascimento, é ornamentar defunto no caixão. Às vezes se faz uma maquiagem externa no morto tão caprichada que parece até que está vivo. Você olha no caixão, mas não está. Não está. Apocalipse 3:1. Tem gente que é assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome de quem vive, mas está morto. Está morto. Não tem vida. Não tem vida. A igreja de Deus não é formada de zumbi. Não. É formada por aquelas pessoas que morreram em Cristo e que ressuscitaram em Cristo, que têm a vida dele.
Agora, tem gente que tem aparência, tem nome, mas não tem vida. Tem nome de que vive, mas não tem vida. Essas coisas da religião é enfeite que se põe em caixão de defunto. Tem que nascer de novo. Eu digo o seguinte: temos que ser salvos desse estado interior de perdição, dessa vida pecaminosa, dessa natureza corrupta. O espírito do homem caído está vazio da vida de Deus, por isso que está morto. E é aí, nesse espaço morto, escuro, que se ajunta a maloca de Satanás. É aí que eles operam. Mas quando cremos, a nossa atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus, o diabo perde a vez em nós. O pecado também. Deixamos de ser freguês dele, porque agora eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.